bom dia. Eu queria cumprimentar a todas as pessoas que nos assistem, e eu estou fazendo uma homenagem em nome da Associação da Refundação Psicanalítica Internacional, a ARP, sobre uma data muito importante que nós vamos ter, que é o bicentenário da independência brasileira. Nós sabemos que o Brasil, em 1909, ele se tornou a capital, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal, com a vinda da família real para o Brasil, quando Napoleão, depois da Revolução Francesa, já tinha se tornado imperador e estava próximo de realizar a invasão do Reino de Portugal. Então, o príncipe regente, Dom João, que seria o futuro Dom João VI, veio para o Brasil com toda a família imperial, a família real portuguesa. Lá não era império, Portugal não tinha o título de imperador. Ele era príncipe regente. Dona Maria I tinha problemas de saúde e ele veio como príncipe regente. E nós sabemos que a história brasileira da independência, ela começa em 2 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, que era príncipe regente, e a Dona Maria Leopoldina, que era princesa também regente, junto com seu marido, ele não se encontrava no Rio de Janeiro. Ele tinha viajado para São Paulo, era uma viagem a cavalo, para acalmar uma revolta, talvez independentista ou republicanista, que estava acontecendo em São Paulo. Nós sabemos que a princesa Leopoldina é da família da dinastia do Império Austro-Húngaro. Ela era filha de Francisco I, de Francisco Habsburgo, e ela nasceu em 1797 em Viena, e ela morreu no Brasil em 1826. Era uma pessoa muito instruída, de uma família de altíssima tradição, falava 5 idiomas, sabia filosofia, sabia direito. Ela era arquiduquesa da Áustria, e o Marquês de Marialva, que era embaixador de Portugal em Paris, negociou esse casamento. Então ela se casa em 1817, ocorre o casamento por procuração. Ela, sem conhecer o Dom Pedro, é um casamento que é negociado de acordo com os interesses de Estado. A irmã de Maria Leopoldina, que é Maria Luísa Bonaparte, foi a segunda imperatriz da França, era casada com Napoleão Bonaparte. Portanto, a princesa Leopoldina, ela era cunhada de Napoleão Bonaparte, né? Então ela tinha uma relação indireta com a família Bonaparte. E ela veio então para o Brasil. Esse casamento ocorreu em 1817, e ocorreu então que era uma mulher extremamente instruída e preparada para ocupar as funções de governo. Então, quando em 1822, que o nosso príncipe regente viaja para São Paulo, ele assina um decreto nomeando a ela como Reino Unido, porque em 1917, mais ou menos, por aí a data, o Brasil se tornou o Reino Unido, deixou de ser uma colônia, o Rio de Janeiro virou a capital de Portugal,
o Brasil virou Reino Unido ao Reino de Portugal e de Algarve. Então, no momento que o príncipe Dom João VI teve que deixar o Brasil e voltar para Portugal, e eles ficaram como regentes. O príncipe Pedro e a princesa Leopoldina, regentes do Reino Unido do Brasil, ao Reino de Portugal. Ele viaja para São Paulo e ela recebe um comunicado das cortes portuguesas de que eles dois deveriam voltar para Portugal. E ela chamou José Bonifácio de Andrada e Silva, que era assessor, era um ministro importante dos regentes, e ela pediu a convocação do Conselho de Estado, e na reunião do Conselho de Estado, uma mulher firme, corajosa, de personalidade, instruída, poliglota, ela declara que não tinha saído da Áustria para ser princesa de uma colônia, porque Portugal queria que eles voltassem para Portugal, Pedro e Maria Leopoldina, e o Brasil voltaria a ser colônia portuguesa novamente. E nós teríamos tido essa independência só no século XX, 1970, como foram as ex-colônias de Portugal na África e em outras regiões do mundo. Então ela disse ao Conselho de Estado: não saí da Áustria para ser princesa de uma colônia. Prepare o decreto da independência, isso foi em 2 de setembro de 1822, prepare o decreto da independência que eu assinarei. A independência brasileira, porque o Brasil tem que se separar de Portugal. Mas esse movimento de independência não nasceu somente na cabeça da princesa. Ele já existia no Brasil e já tinha ocorrido algumas revoltas independentistas. Tivemos, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, uma revolta em Pernambuco, inspirado, isso tudo depois da Revolução Francesa, que foi inspirada nas ideias iluministas de um pensador muito louco como Jean-Jacques Rousseau, que escreveu coisas horríveis e que inspirou a Revolução Francesa, que foi um dos maiores holocaustos, através do senhor Robespierre, um dos maiores holocaustos da história da França. Então ela assina o decreto da independência e manda um mensageiro atrás do príncipe para dizer que o Brasil ela tinha decretado a separação, e vem aquela história daquela pintura clássica de independência ou morte. Mas eu não sei se o príncipe, antes de viajar, conversou com ela sobre o assunto. Isso não é registrado. A história não fala do papel da princesa, agora modernamente, que está se colocando, porque a vida do príncipe Pedro e depois o futuro imperador do Brasil correu bem enquanto ele viveu junto com Leopoldina. Embora fosse uma relação privativamente difícil, mas ela cumpriu com as suas funções de Estado. Ela sabia que era um casamento pelo interesse do Reino Unido do Brasil, um interesse de Portugal e um interesse também do Império Austro-Húngaro, né? Esse casamento. Então ela assina esse decreto e eles encontram Dom Pedro às margens do Ipiranga e ocorre aquele famoso grito de independência ou morte, esse grito que inclusive está numa pintura que é mostrada em algum museu brasileiro, não sei em qual local se encontra esta pintura. Mas era uma mulher instruída que foi, obviamente, que teve contato com Goethe, grandes intelectuais. Quando ela chegou no Brasil, já casada com Dom Pedro, ela trouxe 50 cientistas em sua comitiva, né? Então a gente quer levantar e homenagear as mulheres brasileiras que realmente cumpriram um papel importante no processo
da independência do Brasil, porque se ela não tivesse personalidade, intelectualidade e firmeza, o Brasil teria retornado à condição de colônia, o que seria um grande desastre. Então, nós temos também a história de Maria Quitéria, que foi uma mulher que lutou nos exércitos na Bahia, como se fosse um homem, né? E finalmente hoje ela é a patrona das mulheres que ocupam cargos nas Forças Armadas brasileiras, né? Então vejam vocês essa mensagem que a gente quer colocar do papel da mulher. Não foi a primeira mulher que ocupou um papel importante na história de um país. Nós tivemos Elizabeth I da Inglaterra, tivemos Catarina Grande da Rússia, tivemos Maria de Médici na França, tivemos Catarina de Médici. Então tivemos muitas mulheres que ocuparam posições importantes. Então fica aqui a homenagem da Associação da Refundação Psicanalítica Internacional a esta mulher sem a qual nós não seríamos o que somos, porque sem ela as coisas teriam tomado um rumo historicamente. Há um revisionismo histórico mostrando o seu papel na independência brasileira. Ela teve 7 partos, deixou 4 filhos, ela teve 4 filhos com o imperador. Uma de suas filhas, a Maria da Glória, se tornou rainha de Portugal e ela falece em 1826 de uma complicação de um aborto, ok? Então essa a nossa homenagem e por aqui nós ficamos e amanhã vamos comemorar essa importante e uma data que demorará a se repetir, que é o bicentenário da independência brasileira. Parabéns às mulheres pelo papel que cumpriram nessa independência há 200 anos atrás. Obrigado.